O que fazer com seu dinheiro em 2026? Em meio a tantas crises políticas, em meio a tanta coisa que já aconteceu só nesse iniciozinho de 2026, onde você tem que colocar o seu dinheiro? Será que deixa no Brasil? Será que manda para os Estados Unidos? Ou será que deixa tudo embaixo do colchão? É o tema do nosso podcast de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Renan Diego. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, Marcos Bonaldi. Marcos. Ô, meu amigo. Seja bem-vindo. Pô, obrigado mais uma vez pelo convite. Desculpa aí. Cafezinho, água, tô bem à vontade aqui. Segunda vez, bacana. Que massa. Obrigado mais uma vez aí então, pelo convite. Marcos é um dos nossos mentores aqui, né? Nos nossos programas de consultoria, de mentoria. Marcos é um parceiraço e ele é um cara que eu falo que é a minha referência aí quando o assunto é mercado financeiro, quando eu quero ver uma coisa técnica, né? Um olhar geopolítico, macroeconomia. Esse cara aqui sabe tudo. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Porque a gente tem recebido, Marcos, muitas dúvidas dos nossos mentorados sobre... por exemplo, o Trump, quando capturou lá o presidente o Maduro, né? Caiu de Maduro. Aí, primeira coisa, e agora? O que eu faço com o meu dinheiro? Deixa aqui, o próximo é o Brasil, vamos pegar o Lula também, vamos... Aí começa aquela confusão toda, medo, né? Que travam as pessoas. Aí, não quero mais investir agora aqui não, porque eu vou deixar só meu dinheiro ali, assado, porque você tá vendo, os Estados Unidos tá invadindo tudo, tá não sei o quê. Ou seja, como é que gira tudo. Então, a ideia é que hoje a gente entendeu um pouco qual foi o impacto, qual foi a leitura que você fez sobre essa ação dos Estados Unidos que vai impactar de fato, né, o nosso dinheiro tanto no Brasil quanto o nosso dinheiro, quem já investe, né, na Bolsa Americana. E a gente vê melhores oportunidades aqui dentro. Então, começando agora, primeiro, o que você enxerga dessa ação dos Estados Unidos logo no início do ano, de capturar o Maduro e quais são os impactos? Não, bacana. De fato, imagino que os investidores de pessoas físicas, e quando eu tenho contato com os alunos, eles falam um pouco disso, desse medo, dessa ansiedade com relação a esses movimentos. Eu acho que também a questão de a gente estar num mundo que a informação cada vez mais disseminada, isso impacta mais as pessoas, embora não esteja do lado delas, esteja muito longe daqui, elas acabam muito impactadas pela notícia. Mas é sempre bom a gente pensar da seguinte forma, no mundo dos investimentos principalmente. Se você está bem alocado, acho que esse é o primeiro call, depois eu vou para a tua pergunta, tá? Se você está bem alocado, se você está bem seguro com relação aos seus investimentos, o resto passa a ser um certo ruído até que realmente, de fato, mude alguma coisa ou aconteça alguma coisa. Então, dificilmente, por exemplo, se você está alocado num CDI ou numa ação boa que você comprou a um bom preço, isso vai afetar muito o seu portfólio, ainda mais se você tiver com o teu sentimento de risco com relação ao teu portfólio muito bem estruturado. Então, se o seu apetite a risco está ok, não tem por que você se estressar com isso, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim. Bom, vamos à questão do Trump. Primeiramente, ao que tudo indica, foi uma ação militar de muito sucesso, foi muito pontual. Ele já fez isso outras vezes no primeiro governo dele, lá com relação ao líder da Al-Qaeda na Síria. Então, ele mandou também um grupo de SEALs, foi lá, resolveu o problema e saiu. Matou um general iraniano também, com uma bomba em cima do carro do general. Então, ele também ali foi pontual. Então, ele atua dessa forma. Então, e o que é positivo, se você parar para pensar, do ponto de vista do cidadão americano, porque ele não vê nenhum americano chegando com uma bandeira em cima do caixão. Né? Isso é um custo político muito grande nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos. Isso tem um peso. Então, quando você manda soldados para determinado fronte e você começa a ter vítimas, isso começa a pesar bastante na sociedade americana. Então, além de ter a questão do gasto fiscal, que um soldado custa muito caro fora dos Estados Unidos para você manter o seu soldado. Então, são coisas que o americano está acostumado a analisar e a olhar, e isso tem um peso político, tá? Mas o que muda de fato? Cara, não me parece que muda muita coisa no primeiro momento, não. Vou te ser bem honesto. Primeiro porque o grupo do Maduro continua no poder. É claro que o Trump ele vai tentar dar as cartas dele. Segundo ele, o dinheiro do petróleo que será vendido vai para o cofre americano em nome da Venezuela, mas ele pode utilizar esse dinheiro da forma que ele bem entende. Enfim, tem muito disse e me disse. A bem da verdade é que as empresas americanas, certamente, elas vão se absorver de forma muito positiva desse processo, empresa de petróleo americana. A Chevron já estava por lá, a Exxon, se não me engano, também estava, mas existem outras que certamente vão absorver esses ativos. Lembrando que a Venezuela é a principal reserva de petróleo mundial, então ela tem mais de 300 bilhões de
de barris de reserva. Isso é muita coisa. É um petróleo mais pesado, o que também favorece as refinarias, porque de um petróleo mais pesado, você acaba tirando inúmeros produtos desse petróleo. Os Estados Unidos tem em torno de 100 refinarias, então isso também favorece bastante a economia internamente. De certa maneira, isso dá um poder ao preço do petróleo ainda maior para os Estados Unidos. Então, se ele tem essa quantidade de reserva, ele acaba podendo, no momento em que ele consegue extrair e, de fato, operacionalizar isso, ele consegue ter um poder do preço maior do petróleo nas mãos dele. Então, eu acho que muita coisa pode acontecer, mas demanda muito tempo. Então, é um país que está destroçado, com uma infraestrutura completamente acabada, uma nação sofrida. Se a gente lembrar também de outros eventos que aconteceram, que os Estados Unidos influenciou, foram eventos que os Estados Unidos acabou não dando tanta solução social assim. Então, se a gente pega, por exemplo, desde a época do Afeganistão, quando ainda na Guerra Fria, o Afeganistão contra a União Soviética, os países fazem ali fronteira na época. A CIA, por debaixo dos panos, ajudou o povo afegão a expulsar os soviéticos dali. Mas aí os Estados Unidos não deu sequência a um apoio. Então, os soviéticos acabaram voltando, não com o exército, mas com apoio político ao presidente na época, que depois só foi cair para o Talibã em meados da década de 90, quando de fato o sistema soviético já tinha se dissolvido. Então, tem até um filme interessante para as pessoas que quiserem ver, com o Tom Hanks e com a Julia Roberts, que é bem legal, que se chama A Guerra de Charlie, que é uma história verídica de um senador americano, que ele foi um cara que... O congressista que, junto com a Julia Roberts, que era uma empresária na época, uma socialite na época, ajudaram o povo afegão. E depois ele fala, bom, a gente ganha a guerra, mas a gente perde a paz. Exatamente porque os Estados Unidos não deu um apoio necessário após o evento. É a Guerra de Charlie? A Guerra de Charlie é o nome do filme. Tenho quase certeza que é isso. Boa. Mas se botar lá Tom Hanks e Julia Roberts, Afeganistão certamente vai aparecer lá no chat GPT. Em outros eventos também isso aconteceu. Então, o Iraque também é um outro exemplo bem ruim, onde após a queda do Saddam Hussein pelo governo Bush, eles colocam lembrando Saddam era um sunita, eles colocam um xiita depois de um lugar, dão um armamento para o exército iraquiano. Depois que eles saem no governo Obama, o Obama tira o exército americano de lá. Esse presidente xiita, Maliki, ou Miliki, se eu não me engano o nome do cidadão, ele acaba quase que fazendo uma chacina com relação aos sunitas, expulsando os sunitas para o interior do Iraque, e isso acaba alimentando um pouco mais a Al-Qaeda. Eles pegam o armamento americano e aí você tem a formação do ISIS. É basicamente isso, tem maiores detalhes, mas foi basicamente isso. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, não tem uma agenda política na Venezuela, não tem uma agenda. Então, ficou ali o grupo do Maduro ainda no poder, negociando com o Trump e a ver o que vai acontecer. Como você tem as reservas, então o que pode acontecer o grupo fica ali tocando a Venezuela e muito provavelmente as empresas vão ter a liberdade de poder fazer a exploração do petróleo da maneira que elas querem, da maneira que o governo americano determinar. Então, acredito que seja esse o caminho, mas isso demanda tempo, então acredito que isso não vai afetar muito. E baseado nisso que você falou, Marcos, você acredita que as empresas americanas vão se beneficiar da Venezuela estar mais, vamos dizer, aberta agora para os Estados Unidos, né? E aí você acredita que, olhando para as empresas de petróleo, né, americana, na Bolsa Americana, você acha que há uma oportunidade de ficar de olho lá? Já passou o time? Ou o que você quer? Elas já subiram de preço, mas assim, elas ganham ativo, né? Então, você coloca um bom ativo dentro do seu portfólio. É basicamente isso que vai acontecer. Quais são os ativos que elas vão ganhar? A gente ainda não sabe, mas certamente elas vão ser beneficiadas. Então, a gente já pegou, se eu não me engano, a Chevron no dia subiu 5%. Agora, tem que olhar elas com mais cuidado para entender se o preço está correto ou não. Mas certamente elas vão ser beneficiadas, não tenho a menor dúvida disso. E outra vertical que vai ser beneficiada é a economia americana. A gente estava trocando essa ideia ali do lado de fora. Lembrando que os Estados Unidos está passando por um momento muito delicado de pressão inflacionária, de uma possível redução da taxa de juros. A gente vai conversar isso um pouquinho mais ali na frente. Mas você ter o preço do petróleo na mão, isso ajuda muito no controle inflacionário. Então, o petróleo é uma das principais variáveis que influencia no preço da inflação. Lembrando que, basicamente, não é só combustível, não é apenas o caminhão que leva comida de um lado para o outro e encarece a comida na tua mesa. É a roupa que nós vestimos, é a caneta que nós usamos, enfim, quase tudo é petróleo.
Então, você podendo controlar o preço do petróleo de uma forma tá mais tangível aqui na tua mão, isso favorece muito o teu controle inflacionário também, no momento em que os Estados Unidos está mais delicado com relação a esse assunto. Né? E aí você fala que os Estados Unidos agora tem mais poder para controlar o petróleo. Que seria isso para a galera entender melhor? Assim? Porque o petróleo, o que acontece? Quando ele vai ter uma quantidade grande de petróleo na mão, vamos pensar da seguinte forma. Só eu e você vendemos de bala de coco. E você tem 50 balas, eu 50. E, de repente, eu acho embaixo da terra uma quantidade de 1000 balas. Então, o poder do preço da bala hoje está muito mais na minha mão do que na sua mão. Porque eu tenho 1050 balas para vender, você só tem 50. Então, basicamente, você vai ter que usar o preço que eu estiver colocando no mercado. Provavelmente, eu vou conseguir um preço mais baixo. E aí, eu até consigo te quebrar, se for o caso. Né? Porque eu tenho muito mais bala para vender um preço muito mais baixo, você não vai conseguir, vai morrer com as 50 na mão e aí eu acabo saindo do outro lado. Claro que não é isso que está acontecendo. Peguei só um exemplo mais extremo. Isso acontece muito. Eu vejo até, trazendo aqui para a vida real aqui no Brasil, né? Eu vejo muitos supermercados, aquelas grandes redes, quando chegam em algum lugar, eles quebram alguns mercadinhos. E eles jogam o preço lá embaixo propositalmente. Exato. Porque eles conseguem estar com esse preço, né? Pela demanda, o estoque que eles têm. Inclusive, no interior do Rio, região dos Lagos, ouvi dizer, não sei se é verdade, que em alguns lugares a prefeitura não deixa entrar grandes redes por causa disso. Porque vão quebrar ali todos os pequenos... Tem os mercados locais. É que você falou. Porque, cara, eu tenho um estoque muito maior, tenho grana, entre aspas, infinita, e aí? Eu vou botar um preço que eu assumo o prejuízo desde que depois eu domine tudo. Né? Então é muito o que você falou aí. Bacana. E agora, o que acontece é o seguinte, ele vai ter uma quantidade de reservas maior e com isso ele vai ter um potencial de produção muito maior. Dito isso, ele passa a ter uma quantidade de balas, ou seja, uma quantidade de barris de petróleo maior nas mãos, a ponto de poder, junto com a OPEP, começar a determinar preços. O preço do petróleo está muito alto para mim, está tendo inflação dentro do meu país, o que eu vou fazer? Aumenta a produção. Então, ele aumenta a produção na Venezuela. E, com isso, ele baixa um pouco o preço do barril. E aí existe toda uma questão diplomática também por trás, etc. Mas aquilo que a gente estava comentando também, num primeiro momento, parece que vai ter uma queda do preço. Mas aí, de repente, a gente começa a ver conflitos no Irã. E ali no Estreito de Hormuz passa 30% do petróleo global. De repente, o cara fecha o estreito. Isso aumenta o preço, porque reduz a oferta. Então, commodity é muito complicado por causa disso. Realmente, você hoje ser um gestor de commodity é muito difícil. Você ser um analista de empresa de commodity é muito complicado. Isso não vale só para o petróleo, isso vale para o gás, vale para o minério. São muitos detalhes, são muitas variáveis que influenciam no preço das commodities. Né? E olhando aqui para o Petrobras, por exemplo, onde que ela é impactada ou... impactada no sentido positivo ou negativo de toda essa estrutura na Venezuela, né? Porque quando a gente fala de petróleo no Brasil, é Petrobras. Então... são vizinhos, o que você pensa em relação ao impacto que vai respingar ou vai ser diretamente impactado os resultados, vai diminuir, vai aumentar, vai se beneficiar? O que você vê em relação a Petrobras com esse movimento aí? Com relação à Petrobras propriamente dita, eu não acho que ela vai ser impactada com relação ao que aconteceu na Venezuela, não. Óbvio, o preço da ação pode subir, pode cair, as pessoas podem ficar um pouco mais ansiosas e isso mexe preço. Mas eu digo com relação ao resultado da empresa, né? A estratégia da empresa. Eu não acredito que isso vai mudar. Então, a Petrobras ela tem uma quantidade de ativos, onde ela tem um custo de extração, que a gente chama de lift cost, determinado. E eu, de fato, não acho que isso vai mudar. Então, não é porque o nosso vizinho sofreu uma questão geopolítica ali que isso vai impactar aqui. Eu acho que a Petrobras, muito mais do que isso, ela sofre muito mais com a questão de gestão da companhia, da gestão política de determinados governos do que com o preço do petróleo propriamente dito, né? Claro que ela sofre com o preço do petróleo, por óbvio. Mas, como eu te falei, não é isso que vai acontecer nesse momento agora para mim. Então, não tem por que ela mudar a estratégia dela ou ela ser afetada econômico-financeiramente por isso. Eu acho que o que afeta a Petrobras mais diretamente hoje, nesse momento, é mais uma questão de gestão do que qualquer outra coisa. Então... É o preço que está dado hoje no mercado, não a questão da Venezuela, é o preço que está dado no mercado, mais a gestão que ela sofre. Então, seria basicamente isso. Do governo, de repente,
utilizar a Petrobras para controle inflacionário. Então, esse tipo de coisa é ruim para a empresa, né? Ela está exposta a isso, pelo fato de ser uma estatal. E também exposta, por óbvio, ao preço do petróleo lá fora, que, na minha opinião, não vai ser mudado agora exatamente porque as coisas demoram a acontecer. Então, não acho que ela vai mudar, não. Então, saindo um pouco ali da Venezuela, voltando ali para os Estados Unidos. Depois de toda a repercussão, tudo mais, aí agora o assunto é Estados Unidos quer, né, assumir ali a Groenlândia. Quais são os impactos que você vê em relação a isso? Essa ação que está sendo anunciada? A gente estava conversando que só tem um ano de governo Trump, né? Impressionante como é que o cara não deixa ninguém quieto na cadeira, né? É mais uma questão geopolítica de fato que é o fato do Trump chegar e falar: ó, a Groenlândia é importante para mim porque ela fica no Mar do Norte, ela fica perto do Polo Norte. E lembrando, a Terra é redonda, parece que a Rússia é muito longe, mas não é se você for pelo Polo Norte, certo? A China também não é tão longe assim se você for pelo Polo Norte. Então a Groenlândia é, de fato, um ponto importante, fora que tem riquezas naturais ali também, tem questão de petróleo, minério e tudo mais, mas também tem uma questão de geolocalização muito importante. E o que ele está querendo agora é, de fato, aquele lugar para ele. Querendo ou não, a Groenlândia é mais próxima de Washington que de Copenhague, tá certo? Então, assim, que é a capital da Dinamarca. Então, é ruim porque ele acaba gerando um certo atrito com os principais parceiros históricos dele, que são os europeus do Ocidente. Então, você tem Alemanha, você tem França, a própria Inglaterra, que é uma parceira de longa data, países que sempre foram muito parceiros dos Estados Unidos, estão falando: não, isso aí não, cara. Você está pisando na bola, você está mexendo com um país que é membro da OTAN, você também é membro da OTAN, é um país democrático, então, poxa, não é bem por aí que você deveria ir, né? A gente deveria tentar fazer um acordo diplomático, etc. e tal. Então, o que ele está querendo fazer é, de repente, ver se o povo da Groenlândia quer ser americano, e se quiser ser americano, ele vai lá e vai tomar. Eu acho isso bem mais preocupante até do que a questão da Venezuela. Exatamente por essa ligação de países democráticos, de países amigos, que estão num bloco militar importante. Então, isso realmente mexeria mais, acho, com os pilares geopolíticos bem mais do que a questão da Venezuela, assim. É porque uma coisa é você agir em algo que não está alinhado com o restante, né? Por exemplo, Venezuela. A ditadura, a maioria da população não estava bem, aí, tudo aquilo que a gente já conhece. E querendo ou não, ele pegou o Maduro por uma questão jurídica, né? Então ele falou: esse cara, ele faz parte de um grupo terrorista que está incomodando o meu país, então eu vou pegar esse cara, vou levar para Nova York, ele vai ser julgado de acordo com as minhas leis, porque eu o considero um terrorista. Isso é uma coisa. Tanto que o grupo político do Maduro ainda está lá, né? Outra coisa é você invadir um país, né? É complicado. Sim. É um território dinamarquês, de uma nação amiga, né? Então, eu acho isso bem, bem complicado. Cenas dos próximos capítulos aí. Mas eu imagino que vai sair de forma diplomática, é o que eu espero. Não acho que ele vai invadir, assim. Legal. Espero eu, né? Vamos ver. E para fechar aqui os Estados Unidos, saíram vários rumores, né, de que o Fed está sendo muito pressionado para reduzir a taxa de juros. Uma coisa pressionada, mas o que tem saído agora recentemente é que ele está sendo... Não sei se foi ameaçado o termo correto, mas está sendo mais do que pressionado pelo governo, né, para baixar, de qualquer maneira, a taxa de juros. E toda vez que mexe com o Banco Central, né, esse tipo de coisa, traz uma certa instabilidade, né, para o mercado, porque a gente... E aí, o que acontece? E o que você vê aí nesse sentido de... Cara, ele quer baixar por quê? Pra galera entender um pouco esse... Cara, por que quer baixar? No Brasil também, né? O Lula queria... Falou, tem que baixar. E o presidente do Banco Central falou, não vou baixar, porque não tem condição econômica para baixar. Beleza. Mas ali está sendo algo mais incisivo. Então, por que o governo americano quer muito baixar a taxa de juros, pra galera entender esse contexto? E o quanto isso impacta na economia global, né? Tá. Então, são alguns pontos, assim. Primeiramente, assim, a pressão que um banqueiro central sofre do executivo, né, ou do presidente de determinado país. Isso tem sido algo um pouco comum que a gente tem visto, né? Acho que não é só o Jerome Powell que tem sofrido essa pressão. O antigo presidente do nosso Banco Central também sofreu. Outros presidentes sofrem também. Então, a presidente do Banco Central Europeu também sofre pressões. Então, isso é natural, isso é normal. E por que isso acontece? E isso acontece... E é o mesmo fator que está acontecendo agora com o Trump, então isso é uma coisa de forma geral. Que geralmente
O presidente, ele quer ver a economia mais aquecida, porque isso gera emprego e isso é bom politicamente para ele. Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem um ganho político com juros baixos e aquecimento econômico, e isso tem geração de emprego. Então, isso impacta diretamente na popularidade do executivo, né? Então, esse é o motivo do Trump, esse foi o motivo do Lula também aqui, esse é o motivo de alguns presidentes com relação à Lagarde na Europa. Então, isso é normal que aconteça. Infelizmente, mas faz parte do jogo, e eu acho que os banqueiros centrais também estão bem de cabeça com isso. E o próprio Powell estava super bem com isso. Quando ele era questionado nas coletivas que o Fed faz, após falar qual é a taxa e tudo mais, ele vai para uma coletiva, e na coletiva ele sempre fala, não vou responder sobre isso, não vou entrar nesse assunto. Então ele sempre foi um cara muito polido. Só que dessa vez o que aconteceu é que o Trump está acusando ele de um gasto excessivo com relação ao novo prédio do Federal Reserve. Então, teve até um evento ano passado que está ele e o Trump com o chapeuzinho de engenheiros nesse prédio, em construção, e o Trump coloca ele na berlinda na frente dos repórteres, e o Powell fica meio sem graça, dizendo que não são bem esses números que você está dizendo e tudo mais. E agora ele veio e coloca na justiça. Então, o Powell, por óbvio, ficou bem chateado, e ele alega que ele só está fazendo isso por pressão na queda dos juros. É chato isso, por óbvio. Não acho que o mercado tenha se mexido por isso, porque o Powell já vai sair. Já vai ter um outro presidente que o Trump vai colocar no lugar. Então, muito provavelmente vai ser um presidente que vai seguir as diretrizes que o Trump quer, que é exatamente baixar juros, né? Então, ele já colocou um banqueiro central ali dentro, porque, lembrando, são um grupo de pessoas que determinam o rumo da taxa. Então, um dos membros já foi colocado pelo Trump. Quando a gente vê lá os votos, geralmente tem um dos membros que o voto bota a taxa lá embaixo. Provavelmente foi esse que o Trump colocou. E muito provavelmente o novo presidente que virá vai ser mais dovish. O que é isso, né? O que é o dovish? Dovish em inglês é pombo. Então, pombo ele voa abaixo. Então, essa é a referência de você manter uma taxa de juros baixa. Quando você fala que o cara é hawkish, é porque o falcão ele voa alto. Então, você tende a manter uma taxa de juros mais alta. São nomes que o mercado dá. Então, esse cara tende a ser mais dovish. Ou seja, querer colocar a taxa de juros mais lá embaixo. Então, o que a gente espera é que talvez o Fed, na mão do Powell, não fosse reduzir a taxa de juros tanto assim. Hoje saiu, por acaso, o CPI americano, que é a inflação, basicamente, dos Estados Unidos agora pela manhã. Ela veio em linha com o que o mercado achou. Então, de fato, parece estar controlado. A economia americana está um pouco mais moderado o seu crescimento. Expectativa de, se não me engano, 2,6% agora ao ano, não lembro muito bem. Esse ano, mais no curto prazo, o PIB deve aumentar em torno de 1,5%. Nada que pressione tanto a inflação desse jeito. Então, me parece que eles têm conseguido controlar de fato a inflação. Lembrando que o Banco Central americano tem um mandato a mais do que os outros. Ele tem a questão da empregabilidade também. Então, isso é importante para o governo. E eles também têm conseguido fazer uma manutenção interessante do emprego. Por um lado, se você tem a economia muito aquecida, com taxa de desemprego muito baixa, você pode gerar inflação. Mas eles têm conseguido controlar isso de uma forma bem satisfatória, a ponto da gente ver a inflação caindo vagarosamente. Então, assim, de repente tem espaço para cortar mais uma vez ao longo do ano. Agora, chegando um presidente novo, o tipo de pressão que ele vai sofrer, o tipo de pressão que ele vai impor internamente também, talvez 2 cortes, enfim. Tem que sentir, porque a economia americana tem uma dívida PIB elevada, tem tido uma desvalorização do dólar. Isso, para mim, é proposital. É importante essa desvalorização para eles, até pelo tamanho da dívida. Lembrando que se você tem inflação, é uma forma de você defaultar a dívida ou reduzir sua dívida, né? Acho que talvez reduzir seja a palavra certa. Falar em default agora para os Estados Unidos não tem nexo. Mas é uma forma de você reduzir um pouco a sua dívida, né? Então, você desvalorizar um pouco a moeda faz parte do jogo. O dólar foi bem desvalorizado no passado, tanto que parte dessa desvalorização foi ganho para nós. Aqui a gente viu nossa bolsa subindo. Então, vamos ver. Assim, nada que impacte também tanto. É isso que a gente estava conversando desde o início. É mais ruído
do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso não impacta os investimentos das pessoas que estiverem bem alocadas, não, tá? Boa, você falou de ruído, né? Antes da gente entrar nesse tema, quero te convidar para dar um like, você que está curtindo aqui, é uma baita aula, tá vendo? Geopolítica pura aqui, macroeconomia com o Marcos. Então, falei que essa é a mentoria mesmo e ele é muito bom. Eu fico aqui só aprendendo, de fato. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal, você que está pelo YouTube. Compartilha com aquele amigo que gosta desse tipo de tema, de conteúdo, que já investe ou que não investe, quer entender um pouco mais do cenário macroeconômico, cenário global. Manda esse podcast para ele, porque com certeza é ouro, tá? E se você está pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e já segue a gente por aqui também. Bem, voltando aqui para o que a gente estava falando, Marcos, você falou aí que isso é um ponto interessante. Ruído. Eu vejo muitos dos nossos alunos, eles pegam os ruídos de internet, ruídos de reportagem e se travam, ficam com medo. Então, como que você lida, né? Tanto tempo de experiência, já teve gestão, muita grana sob a tua responsabilidade. Como você lida para não cair nesses ruídos ou para saber exatamente identificar quando é um ruído e quando, cara, isso aqui vai acontecer? Essa arte é difícil, na verdade, você identificar quando isso vai acontecer, o timing, né? Então, isso é mais complicado. Agora, para evitar o ruído, e mesmo que isso aconteça, caso isso venha acontecer, o mais importante são os passos anteriores que você vai dar. Então, é você entender o teu perfil de risco, antes de mais nada. Então, é bem simples, tão simples quanto isso. As pessoas acham que acabam elucubrando, querendo achar agulha no palheiro. Uau, poxa, rocket science, poxa, uma ciência complexa, mercado financeiro. Não é. Se você tem a cabeça correta com relação ao seu perfil de risco. Aonde você quer chegar, de que forma você quer chegar, entendendo que isso aqui não é jogar na cena, isso aqui não é um jogo de roleta. É diferente. Dinheiro não aceita desaforo. Essa é uma frase bem, bem comum, né? E não aceita mesmo. Então, não dá para você sair comprando qualquer ativo. Ah, não, esse aqui é a bola da vez, agora é esse aqui. Não, aquele cara falou tal, isso aqui é a dica. Pô, para com dica. Não é isso. Tá tudo centrado em você. Qual o teu perfil de risco? O que você aceita? Qual o teu objetivo? Meu objetivo é comprar uma casa, meu objetivo é me aposentar mais cedo, meu objetivo é viver de renda, meu objetivo é estar mais próximo da minha família, com dinheiro trabalhando para mim. O que é o teu objetivo? É isso? Então não dá para você jogar numa roleta. Você não é binário, é 0-1. Você perde tudo ou ganha tudo. Não é isso, né? Então, vamos lá. Brasil, pô, taxa de juros 15%. Quanto de juros real? Pô, uma enormidade. Você vai ficar apostando em quê? Em ação small cap? Talvez não seja o teu jogo. Não faça isso. Ou você quer botar numa ação small cap? Bacana, então estuda. De repente vai num gestor, num bom gestor de renda variável. Existem alguns muito bons gestores aqui no Brasil. Vai lá, investe no fundo do cidadão. Por vezes esse cara não está performando tão bem, por óbvio, o mercado já não vem bem há um bom tempo. Então esse cara não vai bem, mas quando for bem, ele vai ter feito as escolhas corretas e ele vai performar melhor que a bolsa. E ele vai te dar uma boa rentabilidade. Mas você tem noção de que aquele pedacinho do teu dinheiro vai sofrer volatilidade e está na mão de uma equipe muito boa que vai escolher ativo por ativo de forma muito bem escolhida, muito bem desenhada, e que lá no longo prazo aquilo vai se somar ao restante do teu portfólio que está bem alocado. Então, se o cara invadiu a Venezuela ou não invadiu, até que presidente entrou no Brasil ou não entrou, isso passa a ser secundário no teu portfólio. Essa que é a beleza do negócio. Você pode querer até se preocupar, porque é gostoso a gente estar aqui conversando, é um ambiente de muito estudo, é um ambiente de muita troca de ideia. Mas, cara, teu dinheiro não precisa participar desse oba-oba. Deixa ele ali. Deixa ele performando da melhor forma, de acordo com o teu perfil de risco. Então, cuidado com a ganância. Não deixa ele entrar nesse jogo. É difícil, mas não deixa ele entrar. Para isso, ter bons mentores é importante, para que você seja bem direcionado, para que você possa fazer as alocações corretas de acordo com o teu ideal. Então, pessoas que cheguem para você, olha, poxa, a taxa de juros no Brasil está tanto, quer ganhar um pouquinho acima da taxa de juros, pô, tem esse título aqui de determinada empresa de infraestrutura que você não paga imposto, mas ela é boa, ela não é uma Ambipar que vai quebrar, não é um COI de Ambipar que vai te destruir. Não é isso. Então, entendeu? Então, é bem mais simples. Você não precisa ir para o complexo, é muito simples.
Vai para o simples, deixa o teu dinheiro trabalhar para você. Então, acho que esse é o primeiro passo. Então, com isso, você foge do ruído. Nenhum tipo de ruído. Ele serve mais para mesa de bar do que qualquer... Né? Até para você trocar ideia, tudo bem, com o seu assessor ou com o seu consultor. Pô, vai escutar um pouco de um profissional que está lendo um pouco mais sobre isso. E aí, depois você volta lá para a mesa de bar com teus amigos e troca uma ideia também. Tá ótimo. Teu dinheiro não precisa sofrer dessa forma. E caso ele sofra, é aquele pedacinho que você sabe que iria sofrer de qualquer jeito. Por quê? Porque o mercado, ele é assim. Tem um monte de gente no mercado que vai sofrer por causa do ruído, que opera o ruído. Que são os traders. Eles operam ruído. Tem muito cara que opera ruído. Hoje em dia tem robô que opera ruído. Você vai entrar nesse jogo? Pra quê? Não tem porquê. Então, tem muito ganho, tranquilo, mar calmo, para você poder navegar, bons fundos, bons gestores, boas alocações. Então, não tem porquê você sofrer com ruído, compreende? Acho que é essa mensagem, assim. Isso aqui é um ponto muito legal, né, que o Marcos trouxe, porque você ter alguém do teu lado para te apoiar é muito relevante, né? Ter um consultor para, né, te direcionar, trazer exatamente o que você trouxe. Porque o que você fez agora aqui foi, cara, teu dinheiro não precisa participar do ruído, né? Isso já traz uma tranquilidade para quem está sozinho. Então, o primeiro ponto aqui que eu sou muito a favor também. Você tem que ter um consultor do teu lado para te apoiar, né? E o segundo, ter a responsabilidade de, pelo menos, entender o básico. Porque senão você fica refém na mão de outras pessoas. E não quer dizer que essas pessoas são ruins. Quer dizer que, às vezes, ela não está tão alinhada quanto você. Perfeito. Os teus sonhos, teus ideais, teus objetivos. Por mais que você fale, pode ser que ele não lembre. Em algum momento, ou tome uma decisão diferente. Então, cabe a cada um de vocês que estão aqui assistindo esse podcast saber o tipo de decisão que você quer tomar. Então, perfeito. Tudo bem. Pode vir me oferecer alguma coisa o meu consultor. Eu vou falar, tá bom, mas eu quero algo assim, assim, assado, porque eu sei o que eu quero. Então, isso é muito legal, né? Inclusive, aproveitando aqui o gancho, a gente vai fazer um desafio, né, daqui a 2 semanas, onde eu vou ensinar as pessoas a começarem a investir. Né? Quem tem dinheiro guardado, quem tem dinheiro na poupança, nas caixinhas dos bancos digitais, que é exatamente esse ponto. Uma parte você aprende. Então, você vai aprender tudo sobre renda fixa, você vai aprender sobre fundos imobiliários, como é que você analisa os principais indicadores de uma ação. Então, ali eu vou ensinar como é que você estrutura uma carteira de investimento para você não ser um profissional, mas para você ser a melhor pessoa que pode tomar decisões para os seus investimentos. Isso não quer dizer que você não vai ter ajuda. Então, isso é uma coisa legal. E aí, cara, a gente está fazendo esse treinamento, vai ser no Zoom, tá? Então, é uma videoconferência de fato, são 5 aulas comigo a semana inteira. E eu estou colocando um preço simbólico de R$35 para espantar os curiosos. Então, se você tem interesse em aprender a investir, para saber o básico, para você poder conversar, poder saber que tipo de decisão você quer tomar, o link está aqui na descrição do podcast, seja no Spotify, seja no YouTube, para você poder se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp. A gente vai te orientar da melhor maneira por lá, tá? Então, 2 pontos fundamentais. O conhecimento para a pessoa ter, e só ela que pode buscar, mas não é o conhecimento de ser um profissional, é o conhecimento mínimo de saber o que você quer e o que você não quer. E ter um consultor do teu lado também faz muito sentido, né? E eu prego muito por isso também. Beleza. Dito isso, vamos sair um pouquinho lá dos Estados Unidos, vamos vir para o Brasil agora. Brasil, como é que você está enxergando esse início de ano? O que você está vendo que pode ter essa oscilação para baixo ou para cima? Enfim, como é que está o teu olhar para o Brasil em ano de eleição, ano de Copa do Mundo e tudo mais, né? E ano que o Trump está acontecendo. Então, mas olhando aqui para dentro do Brasil. Brasil tem seus problemas internos eternos, né? Impressionante, assim. E não tá diferente. Acho que final do ano passado, ao invés de a gente sofrer aquele rally do Natal, o famoso rally do Natal, a gente acabou sendo interrompido no meio do rally do Natal pelo Flávio Day, né? Então, são coisas assim que acontecem com o Brasil que dá um certo desespero, às vezes, de quem está no risco, de quem não está bem alocado. Para a galera que não sabe, o que é o Flávio Day? Foi quando o presidente Bolsonaro falou que o filho viria para presidente, né? Seria candidato a presidente. Então o Flávio se coloca como candidato. E por que isso estressou o mercado? Isso estressa o mercado porque o mercado olha e fala o seguinte: bom, se vier alguém da família Bolsonaro, mais uma vez vamos ter uma eleição muito polarizada. E, dada a última eleição, existe uma certa probabilidade do Lula ganhar novamente. Ela aumenta. Então, mais uma vez, a gente vai ter mais do mesmo governo que não tem feito, de fato, uma política econômica muito agradável. E, com isso, o mercado acaba sofrendo, acaba caindo.
Quiçá, talvez até a própria família Bolsonaro talvez não tenha ainda um grupo bem formado e ela também poderia não ser tão boa assim economicamente para o país. Então, é essa leitura que o mercado acaba tendo, né? Porque o mercado antes estava com uma crença de que o Tarcísio vem com certeza. E o Tarcísio, de fato, é um cara muito inteligente, eloquente, uma história ilibada, um cara realmente um outro nível. Seria um executivo, de fato, ao meu ver, muito bom para o país. Então, é o que ele tem feito por São Paulo, a forma como ele enxerga os problemas, a forma como ele enxerga a solução desses problemas. São Paulo é o principal estado, então os problemas que ele encara em São Paulo são um pouco semelhantes aos problemas que ele vai encarar no país. Então, se ele está lidando bem com aquele estado, a chance dele lidar bem com o país também é grande. Por óbvio, a gente tem que entender que a gente não vive numa monarquia onde o executivo ele manda em tudo. Não é assim que funciona, não é uma monarquia absolutista. Existe Congresso, existe Senado, existe Câmara de Deputados aqui do seu estado, do seu município. Então é importante, dos vereadores, então é importante que você fique muito atento a quem você vai votar também ali na ponta da faca. Talvez seja até mais importante do que o próprio presidente. Então, assim, mas de qualquer forma ele acaba se tornando uma referência para onde o país, de forma macro, tende a andar. Então, uma pessoa que o mercado enxerga de forma muito positiva. Há de se ver ainda se ele vem ou não. Temos até abril aí para enxergar isso. Então, muito provavelmente, muita volatilidade vai rolar até lá. Tem muita gente esperançosa, eu inclusive sou um deles, de que ele vem e que será feito um trabalho em cima dele, que ele pode vir a ser um dos favoritos aí a poder realmente levar a presidência. Isso eu acho que seria de forma muito positiva. A depender também do Congresso, qual vai ser a sua composição. Eu acredito que vai ser uma composição com uma certa redução também do governo do PT. Vamos ver, eu acho que é muito difícil a gente determinar agora o que vai acontecer. Mas, infelizmente, a volatilidade do mercado, ela não para. O mercado ele se emociona, mais uma vez, com esse tipo de assunto. Para mim, é o grande assunto da pauta no Brasil, por tudo que a gente... por todos os problemas fiscais que a gente carrega. Tem economistas, e um deles eu sou fã, mas, enfim, que é o André Lara Rezende, ele acaba falando muito de que a gente não precisaria se preocupar tanto com o fiscal assim, basta... porque a nossa dívida é uma dívida atrelada à nossa moeda, então bastaria a gente se endividar, emitir um pouco mais de moeda, pagar a dívida e tudo mais. Concordo com ele em parte, eu acho que não é bem assim. Quem sou eu para discordar do André Lara? Mas enfim, estou eu aqui falando isso. Mas ele tem um ponto, os livros dele são bem interessantes falando sobre esse assunto. Mas também o que importa muito é como o mercado enxerga no final do dia, não é só como o André Lara enxerga, é como o mercado enxerga. E se o mercado enxerga que isso é um caminho ruim, muito provavelmente os ativos de risco eles vão sofrer com isso. Então, acho que esse ano os ativos de risco brasileiros estão muito atrelados, infelizmente, seu preço a um próximo candidato, a um próximo presidente da República. Quais são os ativos de risco quando você fala? Eu falo basicamente de ações e, óbvio, ativos de crédito também de empresas. Então elas tendem a ter uma emissão mais salgada, debêntures. Porque se tiver marcação a mercado, né? O que não tem, você não vê. Mas quando tem, você enxerga se aquilo ali está performando bem ou não. Nos Estados Unidos é mais fácil você enxergar isso porque tem a marcação a mercado. Aqui alguns títulos têm, outros não. Enfim, tem que acompanhar isso mais de perto, mas de toda forma, ativos de risco, que não Selic, tudo que for acima da Selic é ativo de risco. Mesmo que não seja marcado a mercado, aquilo vai estar sofrendo e você não vai estar vendo. O próprio teu imóvel também vai estar sofrendo de preço. Essa é uma verdade. Então, mas você não vai estar vendo. Então, tudo vai estar atrelado, de fato, ao humor de que, quem será que... vem o Lula de novo? Mas com essa política econômica novamente, 2027, o fiscal vai bater na porta, vai cobrar uma reforma, seja pela parte da receita, seja por parte dos gastos. Por parte da receita, a gente aguenta mais tributo? Será que a gente aguenta mais tributo? Será que não é hora de cortar gastos? Mas esse governo não corta gastos, é um governo muito, muito atrelado a gasto de governo, de fato, né? Então, ao funcionalismo público, a inchar a máquina. Será que a gente não tinha que reduzir a máquina? Deixá-la mais eficiente? Então, é esse tipo de coisa que o mercado olha. E essa é a dúvida. É isso que vai mexer com o preço das suas ações, dos seus ativos. É isso que o mercado está olhando. Se está muito favorável para o Lula, quer dizer, máquina inchada, país com fiscal ruim, então vai ter que aumentar a dívida, gera mais risco o país, aumenta o risco o país, isso piora
isso vai ter que aumentar mais juros lá na frente, porque isso vai gerar inflação. É uma consequência de coisas, de expectativas. O mercado é expectativa, cara. O tempo inteiro é isso. Não é só realização, é expectativa. Então, a expectativa de inflação aumenta. Aí você vai ver a curva abrindo, a curva de juros abrindo a longa. Então, isso para quem está comprado num título mais longo, ele tende a perder dinheiro. Né? O que a gente estava conversando agora, estava até discutindo num grupo de amigos de investimento. Estavam falando, nossa, olha a B longa. Pô, tá pagando uma taxa muito boa. Será que a assimetria é a meu favor? Quer dizer, será que a taxa já não está tão aberta, o risco já está tão alto, a ponto dele, não importa quem seja eleito, vai cair? Aí a gente estava discutindo, não sei, porque se talvez o Lula for eleito, e aí eu vou entrar um pouco na seara do externo de novo, e o risco geopolítico aumenta. Quer dizer, essas esferas de influência geopolíticas no mundo que estão se consolidando, Estados Unidos de um lado, China, Rússia e Irã do outro, também se consolidando mais naquela região. Tendo o Lula aqui, será que o mercado também, o investidor gringo que tem um peso relevante dentro do mercado brasileiro, será que ele também não vai se sentir um pouco mais ressabiado e com isso vai tirar mais ainda o dinheiro daqui de dentro? Queda no valor dos ativos de risco. Então essa é a consequência. Ah não, veio o Tarcísio. Não, esse cara vai ajustar o fiscal. Esse cara vai conseguir fazer reforma porque o Congresso vai estar do lado dele. Um presidente novo, que acabou de ser eleito, com popularidade, com esperança. Então, é o jogo político. A democracia é isso, é o jogo político. Então, e aí, poxa, ele vai... Se ele vier logo com uma reforma, como foi o caso do Bolsonaro, na reforma da Previdência, de imediato o Paulo Guedes jogou ela na mesa, né? E ela foi aprovada. Então, isso pode acontecer também. Então, é o que eu imagino que vai acontecer, é o que boa parte assim, dos agentes de mercado, pelo que eu vejo, também acreditam nisso, que caso ele venha, imediatamente essa solução será dada. Será uma medida fiscal de comprometimento será passada no Congresso, será aprovada no Congresso, e com isso o fluxo de caixa do país vai se tornar um pouco mais saudável. E aí a gente vai ter o prêmio de risco do país, o risco do país reduzindo, e quando isso acontece, os ativos de risco ficam mais leves e a gente consegue aí absorver bastante ganho em cima deles. Para isso é bom a gente às vezes tá mais reservado, tá em ativos mais líquidos, para que se isso acontece. Talvez a gente perca a primeira pernada, não tem problema, ninguém tá, mais uma vez, isso aqui não é um jogo, mas aí você sente mais a vontade de pegar o seu patrimônio pessoal e ir um pouco mais para o risco e poder absorver, né? Eu falo muito com os nossos mentorados exatamente isso. Eu não estou para adivinhar qual é o momento exato, o dia que vai dar aquela tendência de alta e vai explodir. Cara, quando subiu, tá tudo bem eu não ter surfado aquela primeira onda. Desde que tenham várias outras ondas, né? A longo prazo, né? O problema é que as pessoas não... perdi a primeira onda, acha que não vai ter mais. E aí acaba não entrando. E a pergunta que não quer calar, né? Você falou... O principal é saber qual é o teu perfil de investidor, entender quais são os seus objetivos, né? Que aí, a partir daí, você aloca melhor os ativos de acordo com o teu perfil. E aí, olhando lá para os Estados Unidos, Brasil, você acredita que tem que ter esse balanço? Cara, não, tudo nos Estados Unidos, Brasil ainda tá bom para investir, que as pessoas ficam muito com essa dúvida também. Legal, até que ponto eu deixo mais no Brasil se eu não sou um profissional, mas eu já deixo alguma coisa lá na Bolsa Americana. Não, ótima pergunta. Com certeza você tem que ter algo em dólar. Não tem a menor dúvida disso. Diversificar a moeda é fundamental. E a Bolsa Americana é um poço de oportunidades, assim. Mas muita coisa. Então, se a gente para ver, cara, é muito difícil a gente bater o índice S&P. É muito difícil você ter um fundo lá fora, aqui dentro, que bata. Eu até conheço um ou outro, mas... eu também não quero acertar o maior ganhador, eu quero poder ganhar. Então, você investir no S&P, mas muita gente fala que está caro. Tá, mas não tá. Tem muitos ativos que estão caros, tem ativos que estão baratos, são 500 empresas de qualidade. É a economia na ponta da tecnologia, a economia mais rica do planeta. Então, você ir lá comprar um ETF de S&P, se você está pensando em fazer uma alocação de risco, eu acho um bom negócio. E também te dá a possibilidade de investir ainda para mais longo prazo, se for o caso. Então, aí vem a questão do consultor de te mostrar essas oportunidades. Né? De falar assim, poxa, você sabia que existe uma coisa chamada... Você sabe que eu gosto do tema? Energia nuclear. Né? Então, tem um ETF aqui sobre isso. Você quer que eu te fale um pouco do que tem aqui dentro? E do porquê esse tema? Tem outros temas interessantes. E aí, explicar o porquê desses temas para as pessoas. Acaba que os alunos escutam bastante eu falar disso lá nas aulas da mentoria.
Mas a Bolsa Americana te dá essa possibilidade. Os ETFs são enormes, são inúmeros. Você não precisa nem aplicar numa ação diretamente, numa empresa diretamente. Você pode ir por setor. Então, por tema. Isso é muito comum para bons gestores nos Estados Unidos, inclusive. Não à toa, os ETFs cresceram para caramba. Então, você pode investir para longo prazo, para mais curto prazo. Não, eu quero um ETF de renda fixa. Tem. De renda fixa curtinha, de Treasury americana. Tem lá um ETF. De Treasury Bill, que são títulos americanos que vencem até em 1 ano. Tem lá, você pode investir nesse negócio. Vai surfar a taxa de juros que está lá agora. Não, eu quero investir em treasuries mais longas. Eu quero investir em títulos de renda fixa de municípios. Pô, você pode fazer. Então, assim, as possibilidades são inúmeras. Quando as pessoas vêm me perguntar o que eu invisto lá fora nos Estados Unidos, eu falo, vai no S&P. Tem lá o ETF chamado SPY, SPY, vai lá, que eu acho que não tem muito erro. Você vai botando um pouquinho, fecha os olhos um pouquinho cada mês. Não importa se ele caiu ou não. É isso que eu te falo, é aquele dinheiro que para você é para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você vai botando todo mêsinho um pouquinho no S&P. Então você vai absorver as quedas, vai absorver as altas. E lá na frente você vai ter um ganho bem interessante, bem significativo. Porque se você olhar nos últimos 10 anos, cresceu, né? Então, assim... Muito. Ele sempre... A tendência é crescer no longo prazo. No longo prazo, sim. Então, às vezes você está numa queda agora porque você entrou muito lá no topo, né? Mas daqui a pouco vai voltar e vai subir, vai romper aquela barreira e seus aportes continuam sendo feitos. Tem um livro bem bacana de investimento do Siegel que se chama Investimentos. Assim. Eu acho que é esse o nome. E é muito interessante que ele mostra assim, porque os Estados Unidos tem isso, né? Você tem o equity risk premium de fato, assim. Você tem, no longo prazo, muito provavelmente, se você investir no índice, você vai ser ganhador. Né? E aí ele faz comparações com os títulos públicos americanos e com os títulos de renda fixa corporativos. E que, em janelas longas, o S&P ganha de todos eles. Então, assim, é impressionante o poder do S&P. Por quê? Porque a economia americana é impressionante. Né? É a ponta da tecnologia, é a ponta da novidade, da inovação. Tem um poder financeiro gigantesco, tem uma estrutura econômica... Tem a regra do jogo, ela é muito clara. É importante falar isso. Assim, as questões jurídicas, elas são muito importantes também, que elas influenciam no prêmio do risco do país, né? Ou seja, na taxa de juros do país. Então, por exemplo, a China tem um poder, investe em tecnologia, investe, tem tecnologia de ponta, mas e a regra do jogo? Opa, some de repente de repente o CEO do Alibaba some 3 meses, você não sabe onde é que está o cidadão, entendeu? Então, assim, é diferente. Né? De repente você ganha, mas não leva. Como é que funciona isso? Né? Estados Unidos não, as regras são claras. É diferente o jogo ali dentro. Então, assim, isso é... Então, não à toa, as principais empresas, não só americanas, mas globalmente estão ali dentro. Né? Porque, de fato, o dinheiro global está ali. Então, é muito importante você ter um investimento no dólar. Inclusive, assim, a pessoa... Até vou entrar numa seara que está fazendo, mas vou entrar, que é a seguinte. A pessoa quer montar o portfólio dela. O Brasil é um país de renda fixa, um país de rentismo. Então, você tem alguns títulos de renda fixa muito bons, desde do título do governo até títulos de crédito de empresas mais seguras, maiores e tudo mais. Então, aqui você consegue ter o teu rentismo. E se você quer ir para o risco, vai para o dólar, de repente você vai para S&P. Por que eu estou falando que eu talvez não devesse falar isso? Porque eu acho que a Bolsa Brasileira tem uma oportunidade aí na mesa, né? Tem ativos baratos, né? Mas o Brasil, para o gringo, ele é tático, ele não é estratégico. O gringo, ele olha para o nosso país com uma alocação tática. Aqui eu vou absorver determinados ganhos em determinados momentos. Não é um lugar que eu vou deixar meu dinheiro para o longo prazo. O gringo não pensa aqui dessa forma. O Brasil é um pedaço muito pequenininho da alocação global. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é mais de 30% da alocação global. Né? Então, se você talvez não quer investir na Bolsa Brasil, me incomoda, então pensa de repente na tua partezinha de risco investir no S&P. Não vai muito longe, não é nem na Nasdaq, não. Você até pode investir na Nasdaq, né, que é a Bolsa de Tecnologia. Mas vai no S&P. Ali eu acho que você consegue investir nas 500 maiores empresas e ser feliz. Enfim, é isso, assim. Então, acho que não. Ou, de repente, vai no S&P, só que paga dividendos. Ou seja, só vai pegar empresa, boas pagadoras de dividendos dentro do índice. Então, tem essas coisas que são bacanas, entendeu? Ali fora, que te possibilita Inclusive, um bom tema pra gente gravar. A gente pode falar só sobre
ETFs, né? Americanos. Pô, sensacional. Massa, né? A gente fala de alguns setores, né? De algumas tendências. Eu acho que seria bacana. Se vocês bacana. gostarem dessa ideia, coloca aqui nos comentários. Coloca assim, ó. Eu quero. Só bota eu quero que a gente vai saber que você tá querendo aí. Eu já tô até cobrando aqui, a gente pode fazer algumas estatísticas, assim, mostrar a performance de longo prazo em algumas janelas, né? Bacana. Como é que a pessoa poderia absorver aquilo de uma forma positiva. Que aula, hein, Marcos? Como sempre, muito bom. Fico aqui na cadeira de aluno. Eu que agradeço a oportunidade. E, assim, muito legal, você falou antes da pergunta dos Estados Unidos, você estava falando da consultoria, né? Da pessoa ser acompanhada. E a gente tem conversado já há um ano e agora, mais recentemente, eu estou fazendo parte do teu time, né? Do teu grupo. E é um orgulho muito grande poder fazer parte do teu grupo e ver o resultado que você entrega para os teus alunos, né? Para os teus mentorados. Então, de fato, você entrega resultado. E isso é que me fez estar junto de você. Você faz isso de uma forma muito honesta, muito limpa, muito clara. Com muito prazer. Você faz isso com teus alunos. Isso me deixou muito confortável a poder te seguir nessa jornada junto contigo. Então, eu sou muito grato. É muito bacana estar lá com teus alunos, lá com os mentorados, que agora acaba sendo um pouquinho meus também. Sim. E você dá certo, assim, ter um apoio de alguém que conhece, que sabe, que te oriente, é muito importante, né? Então, acho que para tudo na vida, né? Desde quando a gente nasce com aqueles que estão nos criando. Exato. Enfim, até investimentos. No jiu-jitsu tem um bom mestre, né? Tem que andar com quem já percorreu e sabe mais do que você determinada área que você quer desenvolver. Totalmente. Acho que esse é o caminho e é bem por aí mesmo. Então, muito bom. Obrigado a você pela oportunidade mais uma vez, cara. Foi bom demais. Turma, então, se você quiser participar do nosso desafio Aprenda a Investir, a gente vai começar aí na última semana de janeiro de 2026. Se você estiver ouvindo ou assistindo depois dessa data, dá uma olhadinha no link. Pode ser que um próximo evento já esteja disponível para você poder participar, tá bom? Esse treinamento são 5 dias ao vivo comigo a semana inteira. À noite fica gravado, se você perder alguma, não tem problema. Onde eu vou te ensinar do básico até o avançado do mundo dos investimentos. Por isso que é um desafio. Em 5 dias você vai sair sabendo exatamente investir em renda fixa e renda variável. Esse é o meu desafio com você. Então, vê aí, o link está na descrição, o link está no primeiro comentário que está no YouTube. E se você curtiu esse conteúdo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você quer mais desse tipo de conteúdo, se eu trago mais o Marcos aqui ou não para falar com a gente, porque eu falo que eu trago o Marcos para eu aprender. Então, isso é bom demais e respingue vocês. Então, sortudo sou eu que tenho, né, o Marcos aqui como um grande parceiro. Agora, um amigo de fato, né? A gente está cada vez mais próximo. E espero que vocês tenham curtido. Marcos, um prazerzaço te receber aqui. Obrigado mais uma vez aí, cara. Obrigado pela participação. E um feliz ano novo aí pra todos, pra você. Vamos com tudo. Bora evoluir, não é isso? Bora evoluir, que seja o melhor ano da sua vida até então. Então, bora evoluir, a gente se vê no nosso próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau. Boa.